Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Quando eu falo Deus abençoe todos vocês, eu estou querendo de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de toda a minha alma, que vocês recebam o Espírito Santo, que vocês tenham o Espírito Santo. Porque quando se recebe o Espírito Santo, a gente não anda mais na dúvida, não vive na dúvida. As dúvidas surgem durante a nossa vida, mas a gente tem a autoridade da fé no Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus, no Espírito do Senhor Jesus, para combater as dúvidas, os medos e aquelas preocupações. Então, o batismo com o Espírito Santo é um encontro com Deus, é um novo nascimento. Lembra quando Jesus falou: quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus? Ele falou isso para quem? Para um homem que era um príncipe da religião judaica. Então, o homem era sincero, não era pecador. Era um homem respeitado pelos seus colegas, um homem íntegro, tanto que ele foi ter com Jesus e falou com ele, reconhecendo-o como filho de Deus, que Deus era com ele. Mas todo o conhecimento que Nicodemos tinha a respeito de Jesus não era suficiente. Ele tinha que nascer de novo. Jesus disse: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. É necessário. Você tem que nascer de novo. Não adianta a sua religiosidade. Não adianta o seu cargo, sua posição, sua santidade perante os homens. Não. Você tem que nascer de novo. Porque enfrentar o mundo cruel que nós vivemos hoje, minha amiga e meu amigo, só o Espírito Santo. Você tem que ter o Espírito Santo. E Deus não exige de nós aquilo que nós não podemos atender. Você sabia disso? Ele não pede nada a mim e a você se nós não pudermos fazer. Você sabia disso? Pois é. Então, quando falamos ontem a respeito da obediência, quando falamos da palavra de Deus, quando nós mostramos o que significa um coração perfeito diante de Deus, não é um coração que não tenha falhas, mas é um coração que se esforça, que luta contra a própria carne para fazer prevalecer a vontade de Deus. Então, eu sou da seguinte opinião: ou é ou não é. Ou a pessoa obedece ou a pessoa não obedece. Não existe meio termo com respeito a Deus, mais ou menos. Então, quando você lê a história dos homens que agradaram a Deus pela fé, você vai ver que eles eram homens como nós, sujeitos a falhas. Mas todos eles, unanimemente, eram
obedientes à voz de Deus. Obedientes à voz. É isso que Deus quer. Ele só quer que você obedeça a palavra dele. Ô bispo, mas o que eu vou obedecer? O que eu tenho que fazer? Olha, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 28, Deus, através de Moisés, fala com o seu povo. E, obviamente, fala com você, comigo, com todos nós. Ele diz assim: e será, isso antes de entrar na terra prometida, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, quer dizer, se você prestar atenção no que Deus está pedindo de você e atendê-lo, porque você pode atendê-lo, eu posso atendê-lo, ele não vai pedir uma coisa que eu não possa fazer, algo impossível, não. Ele só pede o que é possível a gente atender. Então, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, quer dizer, você está buscando o batismo com o Espírito Santo. Eu sei das lutas que você enfrenta, das dúvidas que o diabo sopra. O diabo trabalha com dúvida, você sabe, né? O diabo trabalha com a palavra de dúvida. Deus trabalha com a palavra de fé, de certeza. Então, Deus, quando chama uma pessoa, ele dá condições para essa pessoa obedecer à voz dele. Então, o que Deus fala para você que está me assistindo e está no jejum de Daniel, ou não está no jejum de Daniel? Não importa se você está fazendo, se você não está fazendo o jejum de Daniel. O que importa é se você ouvir a voz de Deus. Porque ele falou com Abraão, ele fala com você. Falou comigo, fala com você. Ele fala com todos os que estão atentos à sua voz. Aqueles que estão buscando ouvir a sua voz. Quando você lê a palavra de Deus, você está buscando ouvir a voz de Deus. Então, no que você já sabe a respeito da palavra de Deus, o que é que incomoda você que você ainda não fez, você ainda não obedeceu? Eu creio que o diabo trabalha mais é justamente para contrariar a nossa fé, para abalar a nossa fé, é naquela palavra de dúvida. Você perdoou mesmo fulano? Você realmente perdoou? Essa é a pergunta do diabo, mostrando para a pessoa que não perdoou que ela está meio lá, meio cá. Então, se ela perdoou, não, eu perdoei. E eu a perdoei de tal forma que eu oro por ela. Então, isso significa perdoar. Quando nós oramos para as pessoas que têm essa dificuldade, nós levamos as pessoas a orar e mencionar o nome da pessoa que ela tem mágoa, que ela guarda rancor. Mencionar o nome dela. E você sabia, amiga e amigo, que há pessoas que ficam, a boca trava, literalmente fica travada. Mas, se a pessoa prevalece sobre aquela situação e ela finalmente fala o nome daquela criatura que ela tem mágoa,
Aí ela ora, ó Deus, se ela orar, ó Deus, abençoa fulana, Beltrano, Cicrano. Quando ela faz isso, ela está livre. O diabo perdeu a batalha com ela. Mas se ela ainda tem resistência até no falar o nome, pronunciar o nome da pessoa que ela tem mágoa, ela tem que vencer. Ela que tem que vencer. Então, de um lado está o diabo lá. Ela fez isso, ela fez aquilo, isso. Mas a voz de Deus também diz: se perdoardes aos vossos ofensores, também vosso Pai vos perdoará. E na oração, perdoa-nos como nós perdoamos aos nossos ofensores. Então, amiga e amigo, eu costumo falar que a oração do Pai Nosso, se é feita com sinceridade, ela é uma oração completa, perfeita, perfeitíssima. Daí a razão porque todo santo dia eu a faço, pela manhã, à noite e às vezes durante o dia. Eu não repito só palavras, eu falo querendo aquilo que está escrito. Então, você que tem algum problema com alguma pessoa, com alguém, provavelmente uma pessoa que destruiu o seu casamento. Você era muito feliz, mas esta mulher ou este homem entrou na sua casa e corrompeu o seu casamento. Trouxe para você destruição, mágoa, destruiu o seu lar, dividiu a sua família. Como que eu posso perdoar uma pessoa assim, bispo? Pois é, minha filha, meu amigo. Como? Jesus gemeu lá no jardim do Getsemane. Ele suou gotas grandes de sangue por causa do martírio que ele estava passando. Não era tão somente pelo martírio da dor física, emocional, mas era porque ele estava para ser separado do Pai. Isso mesmo, quando ele disse, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Porque o Filho e o Pai sempre estiveram um só. É um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas lá, no Getsemane, ele orou, Pai, passe de mim este cálice, se possível. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. 3 vezes. Ele gemeu, ele urrou. Ninguém gemeu, ninguém urrou. Tanto quanto Jesus. E mostrou assim que é possível a gente vencer o nosso eu, o nosso orgulho, os nossos achismos. Então, minha amiga, Jesus iria se separar do Pai pela primeira vez. E ele não queria isso. Não era a dor dos pregos, não era a humilhação de ser pendurado na cruz nu. Não. Jesus iria agarrar o pecado de toda a humanidade, passada, presente e futura. Imagine o pecado só de uma pessoa,
já era suficiente para ele sofrer como sofreu. Imagine de toda a humanidade. Mas ele, para ser o Cordeiro de Deus, ele tinha que passar por isso, ser separado do Pai. Foi o que aconteceu com Abraão, quando Deus pediu Isaque para ser sacrificado. Isaque, Abraão iria se separar do seu filho. Mas ele cria que Deus poderia ressuscitá-lo. Mesmo assim, imagine a dor daquele pai. Então, só quem é pai, quem é mãe, sabe o que é sofrer por um filho, por uma filha. Pois bem, minha amiga, meu amigo, mas a vontade de Deus tem que ser feita. Abraão seguiu e perseverou em fazer a vontade de Deus. Isto significa coração perfeito diante de Deus. É isso que é coração perfeito. Então, ele diz, será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, para que Deus venha exaltá-lo, meu amigo, minha amiga, sobre todas as nações da terra. Ele quer fazer isso. Ele quer enchê-lo do Espírito Santo. É a vontade dele. Ninguém mais deseja encher-nos do Espírito Santo do que o próprio Deus. O próprio Deus. Mas o preço é esse: obediência. Mesmo que essa obediência custe lágrimas, dor, ainda que essa obediência venha fazer-nos suar gotas de sangue, mas nós podemos obedecer. Eu tenho condições de obedecer. Eu não obedeço se eu não quiser. Então, a pergunta é, o que é que Deus falou para você fazer que você ainda não fez? Eu não sei. Com respeito ao jejum de Daniel, eu não estou fazendo o jejum de Daniel, não importa, isso não foi. Deus não mandou você fazer jejum de Daniel, mandou? Você fez, as pessoas fazem porque foi uma inspiração que resolvemos aderir e estamos fazendo. Mas não é isso que Deus quer, não é essa a obediência. A obediência que Deus quer é que você avalie o que Ele pediu para você e você ainda não fez. Enquanto você não obedecer aquilo que Ele lhe pediu, eu não sei o que Ele pediu, eu não sei o que Ele pediu a você. Você sabe o que Ele pediu, porque quando Ele fala, Ele não deixa dúvida. Quando Ele pede, Ele não deixa dúvida o que Ele quer. Então, você que conhece um pouco da Bíblia, ou muito ou pouco, mas ainda não obedeceu àquele pedido. Ele falou para você. Eu estou dando um exemplo. Por exemplo, mágoa é a coisa que mais acontece dentro das igrejas. É o que mais acontece dentro do mundo cristão. Mágoas. O diabo prevalece deixando a pessoa em dúvida com respeito ao seu relacionamento com Deus, porque tem mágoa. Se você tem mágoa, como é que você pode participar da Santa Ceia? Se você tem mágoa, como é que você pode dizer, meu Pai? Não, você não tem o direito de chamá-lo de Pai, porque você
está separado dele pela mágoa. Então, vença esse diabo que se chama mágoa. Perdoe a pessoa, porque isso só depende de você. Não é Deus que vai perdoar a pessoa, não. Você que tem que perdoá-la. Porque é você que tem mágoa dela. Então, faça isso. Ainda que você chore, mas obedeça. Depois que você obedecer a voz do Senhor, teu Deus, então você pode dizer: agora, meu Pai, eu estou livre, eu tenho o direito de receber o teu Espírito agora. Você determina quando quer receber o Espírito Santo. Pode ser agora. Não precisa estar na igreja, não precisa estar no altar, não precisa de nada. Precisa, sim, você esvaziar o seu coração das mágoas, ressentimentos e tudo mais que você tem trazido dentro de si. Perdoa. Eu vou dar uma dica para vocês. Uma dica para vocês. Dá licença. Nós somos homens e sujeitos às mesmas situações, todos nós. Não é porque nós pregamos o Evangelho que eu estou imune às investidas de Satanás, muito pelo contrário, aí é que ele investe mesmo. Então você pode imaginar quantas traições, quantas rebeldias, quantas calúnias, quantas difamações têm saído na mídia, quantos pastores que entraram na Igreja Universal do Reino de Deus eram bandidos, tornaram-se mocinhos, tornaram-se homens do bem, casaram, constituíram família, estava indo tudo muito bem, mas de repente virou a cabeça. Por algum motivo, a cabeça deles virou. E aí, quando sai da igreja, sai atirando para tudo quanto é lado. Quem é o responsável? Sou eu. Eu sou o responsável. Então, eu não gosto de ouvir, nem vejo, não gosto de assistir, para não ficar irado, para não ficar aborrecido. Mas quando eu tomo conhecimento, para que não aconteça de eu cair na tentação de ficar magoado, eu oro por aquela pessoa. No mesmo dia, na mesma hora que eu tenho conhecimento, meu Deus, tem misericórdia de fulano, Beltrano, meu Deus. Porque se eu fizer isso, eu estou blindando a minha fé, mantendo a minha fé pura, limpa, para que eu possa servir a Deus. Porque o relacionamento entre você e Deus, entre eu e Deus, depende da fé. A fé é o único canal de ligação nossa com Deus. Se esse canal está entupido, como é que você vai comunicar com Deus? Como é que você vai se relacionar com Ele? Como é que você vai chegar e dizer, Pai nosso que estás nos céus? Fingimento, hipocrisia. E Deus sabe quando uma oração é hipócrita. Então, amiga e amigo, livre-se dessa maldição chamada mágoa, ressentimento. Ainda que você tenha perdido tudo deste mundo, você tinha um império, perdeu por causa de uma mágoa? Meu Deus, eu não te peço o império de volta, eu peço paz. Eu quero ter paz contigo. Porque se eu não tiver paz contigo, eu não tenho com mais ninguém, com mais nada.
eu não tenho paz nem comigo. Então, quando você obedece, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, o que é que Deus tem pedido você e que você ainda não atendeu? Atenda-o imediatamente. Hoje, não espere dia 31, não. Não espere subir no altar da igreja para cumprir seu voto, não. Faça agora, aí onde você está. Faça aí onde você está um altar e fale com Deus. Ó, meu Deus, eu oro por fulano, beltrano, cicrano, etc. Enfim, esvazie-se. Tenha paz com Deus. Se você tiver paz com Deus, você pode ter certeza que você vai ter paz consigo mesma. E Deus vai abençoar a sua vida. Vai fazer o que ele está dizendo assim, exaltar a sua vida sobre todas as nações da terra. Mas isso depende apenas de uma obediência, que é o coração que agrada a Deus. É o coração que agrada a Deus. Às vezes a pessoa é dizimista fiel, é ofertante fiel, é obreira fiel, é pastor fiel, mas carrega mágoa. Tudo que faz não tem nenhum valor para Deus. Nenhum valor. Por quê? Porque o coração está sujo, magoado. E o que esse coração sujo, magoado pode dar, oferecer a Deus que seja limpo? Nada, nada, nada. Minha amiga, meu amigo, livre-se desses tormentos e você vai ter paz com Deus. E tendo paz com Deus, você vai ter paz consigo mesma. E aí você pode cobrar de Deus. Eu falo justamente esse verbo cobrar de Deus. Há quem diga, bispo, quem somos nós para cobrar? Nós somos pessoas, cidadãos humanos, criaturas humanas, que dependemos da fé. A fé que faz trazer o poder de Deus até nós. Mas a dúvida nos afasta dele. Entendeu? Para você ter paz com Deus, você tem que estar com o coração limpo, perdoando sempre, todo dia, toda hora. Pedro perguntou, Senhor, até quantas vezes vou perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus disse, 70 vezes 7, quer dizer, indefinidamente. Indefinidamente, sempre. Mas ele pecou 10 vezes, perdoa. Se errar 1000 vezes, perdoa. O importante é você não carregar nenhum sentimento. Uma vez que você perdoou, até orou pela pessoa, não espera sentir paixão pela pessoa, não. Mas ficar com a consciência limpa de que você fez o que Deus pediu para fazer. Oh, meu Deus, eu peço, em o nome de Jesus, por essa pessoa que me fez tão mal. Tenha compaixão dela, como o Senhor tem tido compaixão de mim. Pronto, acabou. Se você sente vontade, se não sente, não dê ouvidos à voz do seu coração, porque o coração é maligno, é cruel, é perverso, é nocivo, é um mundo de corrupção, de maldade. Não dê ouvidos ao que sente o seu coração. Dê ouvidos à sua inteligência, ao seu espírito.
a sua mente, eu quero. Eu já falei aqui, mas é bom falar, repetir, eu também tive um problema sério, desse tipo aí, com uma pessoa, e eu estava com muita raiva. Se eu pudesse, eu esganava aquela criatura. E estava pregando o Evangelho. Um dia o Espírito Santo falou para mim, o que adianta você orar pelos outros se você carrega a mágoa no coração? Na hora, eu resolvi o problema. Eu orei pela pessoa. E não tenho nada com aquela pessoa. Nada. Que Deus tenha misericórdia dela. E eu não falo isso de boca para fora, não. Eu quero que a alma dela seja salva. Eu quero que ela vá bem na vida. Porque eu perdoei. Eu aprendi essa lição com o Espírito Santo. E eu passo ela para você. Perdoa. Perdoa porque é inteligente. Perdoa porque é a vontade de Deus. E é esse o coração que agrada a Deus. É o coração perfeito, que faz a vontade de Deus. Leia depois o capítulo 28 de Deuteronômio, mas leia devagarzinho. Não leia querendo acabar. Não. Leia versículo por versículo e medite. Pense, raciocine. Coloque na balança a sua vida, porque aqui, nesse capítulo, está a definição da vida de cada um de nós. A bênção ou a maldição. Não existe meio termo. A bênção ou a maldição. E uma vez você atendendo o que Deus pede, então você pode cobrar de Deus o Espírito Santo. Eu quero o Espírito. O Senhor prometeu, eu quero. Eu não tenho nada. Eu não estou em débito com ninguém, com nada. Espiritualmente eu não tenho débito com ninguém. O Espírito Santo vai vir sobre você. Na hora. Sem oração de ninguém. Sem precisar de pastor, bispo, imposição de mãos, sem estar no altar, sem nada. Você recebe o Espírito Santo onde quer que você estiver. Mas, primeiro, faça o seu dever de casa. Entendeu? Esse é o coração perfeito que Deus quer. Deus abençoe vocês. Estaremos de volta aqui amanhã, em nome do Senhor Jesus, se assim Ele o permitir. Graças a Deus.